Já estava gravando, deixa eu dar um restart. Foi mal. Gravando. Estamos de volta. Hoje é a edição 3 do que vocês, nos comentários do episódio 2, sugeriram. Acho que Better Talks apareceu 2 vezes. Não sei se eu gostei muito desse nome, não sei se é o nome mais criativo possível, mas tá bom, para começar. Pode ser que o Better Talks vire outra coisa depois. E aí, hoje temos mais um convidado especial. A gente está gravando, vai sair hoje, dia 18. A gente está gravando dia 18, às 9 horas da manhã. Eu nunca gravo nada às 9 horas da manhã, não faço nem call 9 da manhã, porque é a hora que eu estou focado em fazer coisas que usam neurônios, porque lá depois das 2 da tarde, meu cérebro já foi embora. Mas o Cauê precisava gravar de manhã e a agenda de todo mundo conciliou. Estamos aqui, que o Cauê agrega muito valor para essa conversa. E aí, Cauê e aí, Leta, como vocês estão? E aí, tudo certo. Para mim já é de tarde, né? Por isso que esse horário acaba sendo melhor. Eu já fiz aí a maior parte das tasks que exigem neurônio, como você fala. Eu também sou assim, acordo e já vou direto no que é mais complicado de raciocinar, que a mente ainda tá fresca, né? Mas show de bola, bora conversar. E aí, tudo certo? Acho que Pessoal, todo mundo aqui... Fala. Não, pode falar que também acordo e saio fazendo coisa. E aí uma coisa que eu comecei a fazer ontem à noite, eu ainda não terminei, mas eu queria ver a visão de vocês. Tipo, a gente conversou um pouco em off sobre coisas para falar, mas uma coisa que você não falou, Bernardo, mas é que tá realmente morando na minha cabeça é a Stretch. Queria ver a visão de vocês da Stretch. A Stretch mudou tudo, dessa vez é diferente, foi ela que evitou o bear market ser muito mais acentuado. Como vocês estão vendo esse processo todo da Stretch? Certo. Bom, eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso, está aqui na fila de roteiros para escrever. Mas eu acho que sim, é muito revolucionário o que está acontecendo, é o que eles chamam de iPhone moment, né, da Stretch, porque o negócio atingiu velocidade de cruzeiro e está começando a crescer e fica pareado nos $100. Eles estão fazendo ATM, emitindo mais e mais e mais Stretch, aumentando os seus passivos com dividendos, mas eles têm agora uma reserva de caixa suficientemente grande para ficar confortável e está dando uma quantidade de munição gigantesca para comprar Bitcoin em quantidades massivas. Foram 18 mil na semana retrasada, 22 mil na semana passada. A MicroStrategy sozinha está fazendo diferença no order book do Bitcoin como um todo, e é possível, eu não sei, eu não tenho detalhes, talvez o Cauê esteja melhor posicionado do que nós para dizer, mas eu acredito que pode estar fazendo diferença sim no price action do Bitcoin, porque, cara, é uma pressão compradora totalmente inelástica a preço, por causa do autismo do Saylor, que já falou que não vai vender e vai comprar a qualquer preço, e, cara, tá crescendo demais, e eu acho que à medida que é um flywheel, né? Quanto mais cresce, mais Bitcoin gera, mais Bitcoin yield, mais Bitcoin per share, o negócio vai ficando mais interessante, eles conseguem emitir mais stretch e parece que a tendência daqui para frente é crescer exponencialmente, o que me faz pensar que pode fazer sentido. A gente vai conversar um pouco sobre o momento de ciclo, se o bear market acabou, se já bateu o fundo ou não, a gente deixa para depois essa conversa, mas no momento em que a gente achar que chegou no fundo, ou se você não está nem aí para se é fundo ou não, se está mirando no longo prazo, pode fazer muito sentido ter uma posição em MSTR, dado que a gente já viu MNAVs de 2,5, 3, e agora a gente está em 1,2. Imagina um Bitcoin de 500, 600 mil num bull run quando vier, e o que vai acontecer com a ação da MicroStrategy, que já bateu 500 com esse MNAV de 2, e só que o Bitcoin era 100 mil. Então você faz 5 vezes no preço do Bitcoin, faz sei lá quantas vezes no preço do MSTR. Tá muito interessante. Eu não sei se tá segurando o preço por conta própria, se impedir o bear market. Eu não sei se vai ter um expurgo, mais um expurgo, eu acredito que sim. O que você acha, Cauê? O que você acha sobre Stretch? Qual é a sua definição e seus achados aí? Cara, assim, em termos técnicos, eu não acho que tenha nada assim de absurdo, é mais uma demanda de mercado mesmo. Eu tive lendo um pouco sobre isso, mas nada assim de modelar o impacto da Stretch. Eu acho que a demanda por
corporate bond, né, ou por esse tipo de renda fixa já existia e casa muito com o momento de mercado, né? Então, quando a gente olha, geralmente, o ciclo, e às vezes a galera que me escuta vai pensar que eu sempre falo as mesmas coisas, mas é porque está tudo interconectado, né? Quando a gente olha estrutura de liquidez global, existem parâmetros para a alocação em diferentes classes de ativos que elas dependem bastante de como é que está a estrutura de ciclo de liquidez global daquele momento. Por exemplo, né, quando você está num cenário de risk-on, que é geralmente nos primeiros estágios de expansão de liquidez, a demanda por treasuries, a demanda por renda fixa, ela cai. Né? Então, imagina, Sim. se fosse a strat em outro momento de mercado, onde a gente já estaria dentro de um ciclo de expansão de liquidez, dentro de um momento de queda de juros, dentro de um momento onde a gente já estaria falando do stealth QE, injetando liquidez ali através do tesouro, ou whatever, talvez não tivesse tanta demanda assim, porque o fluxo de capital ele vai rotacionando para ativos de risco diretamente, para as ações, e talvez essa parte do que seria corporate bonds, essa parte de renda fixa ficasse não tão apetitosa, dado que boa parte do fluxo de capital já estaria rodando para high beta, né? Ou seja, tipo, para ativos de maior volatilidade. Só que o momento atual não, né? O momento atual é o oposto. A gente está dentro de um cenário de risk-off, está dentro de um cenário onde liquidez global está naquele padrão de desaceleração, e geralmente dentro do padrão de desaceleração, no estágio final do ciclo de aceleração, quando inicia a desaceleração, geralmente commodities tem um boom mais expressivo. A gente viu isso acontecer em 2025, que foi 2025 foi o início dessa desaceleração. E aí a gente viu ouro subindo, prata, muitas outras commodities que tiveram essa valorização. Como agora a gente já está na fase intermediária entrando em fases finais, eu não vou dizer fase final, mas digamos fase intermediária desse ciclo de desaceleração de liquidez, é geralmente onde Treasury começa a ficar dívida corporativa, dívida governamental, etc. Esse tipo de investimento em renda fixa começa a ficar mais apetitoso. Quando a gente geralmente atinge o estágio mais abrupto de risk-off, aí cash tende a ter o maior interesse, né? Quando a galera tá muito no pânico, aí a galera geralmente vai para cash em si e já começa a contabilizar riscos de estar posicionado nesses corporate bonds, inclusive dependendo da liquidez, né? Porque então, se não tiver muita liquidez e eu já estou enxergando que, poxa, talvez aqui eu já esteja vendo um cenário de reversão de mercado. Para que eu vou me posicionar no corporate bond que vai me dar só tantos por cento daqui um ano, né? Só vai acumular algum retorno daqui a um ano, se daqui a um mês ou dois eu já posso estar rotacionando para ativos de risco. Então, aí, geralmente, nesse estágio final, o cash é onde fica maior percentual, e aí não só em nível institucional, mas NF Individual começa a posicionar mais em cash, porque aí ele começa a fazer aquela bolsa de alocação, né, de rotação de capital. Então, o momento, o que eu enxergo que você falou aí, que essa demanda veio muito rápido agora, eu acho que condiz muito com a fase de mercado que a gente vive no planeta, né? Essa demanda por renda fixa, essa demanda por ter algum rendimento passivo, né? Nesse caso aqui seria utilizando o Bitcoin como lastro, que é o caso que a Strategy faz, acaba sendo muito interessante, porque a visão do play é que, poxa, talvez valha a pena eu alocar nesse corporate bond e só rotacionar daqui a um ano, só rotacionar daqui a 8 meses, 14 meses, alguma coisa assim do gênero, que é quando a gente já estaria provavelmente, né, não sei quando, mas provavelmente a gente já estaria dentro de um período inicial ali de expansão de liquidez, reexpansão de liquidez, aceleração do ciclo de liquidez novamente lá em 2027. Então essa janela de tempo é interessante, eu acho que explica um pouco do porquê que essa demanda foi tão alta agora para a stretch nesse momento mesmo. Calma aí que o Cauê soltou um monte de ponta que a gente precisa amarrar. Eu vou tentar lembrar de tudo e eu já passo a bola para você, mas falando sobre liquidez, não sei se você chegou a assistir algumas das conversas que eu tive com o Leta recente, mas do final do ano para cá, como o ano de 2025 foi extremamente decepcionante em termos de price action, pelo menos para minha expectativa, eu comecei a investigar razões. A minha pergunta inicial era por que o ouro subiu e o Bitcoin não? Dado que os dois eram para ser hedges contra a inflação, era para ser safe havens. Será que é só porque o mercado não enxerga o Bitcoin como safe haven, assim como tech stock alavancado? E aí eu comecei a destrinchar conteúdo do Michael Hall, assinei a newsletter dele, comecei a acompanhar o GLI, tentei montar uma proxy de GLI, e
quando tudo clicou, foi entender que os ciclos de liquidez, segundo o Hall, né, tem 4 fases, a fase da calmaria, especulação, e por último, turbulência. Tem o primeiro que esqueci o nome agora, esqueci como que ele batiza, mas quando tá tudo na bacia das almas, tem o começo de pacificar tudo, começar a subir. Aí tem o período de calmaria em que tudo sobe, parece que você é o melhor trader do mundo, tudo que você compra sobe. Depois vem a especulação, quando as coisas começam a ficar mais alucinadas, a aceleração chega ao pico de liquidez, que segundo ele, no Ocidente aconteceu em outubro de 2025, e de lá para cá vem arrefecendo, e aí o Bitcoin, segundo ele também, é o ativo mais sensível à liquidez, globalmente falando, e o mais rápido a reagir. Geralmente reage em 3 meses, depois que esse momento, né, os scores de liquidez, ele chega no topo, começa a desacelerar, e ele fala que a gente está entrando agora na fase de turbulência, que é a hora que a liquidez de fato começa a reduzir. E o que fez eu entender, ter essa clareza, é o fato de que os ciclos de liquidez chineses e ocidentais estão desincronizados. Então, enquanto aqui está começando a desacelerar e cair, a China continua todo vapor. E aí isso explica por que o capital está rotacionando para o ouro, porque os chineses, tanto o governo quanto o povo, compra ouro massivamente, e essa liquidez chinesa não rotaciona para o Bitcoin por bloqueios, por restrições regulatórias. Eu entendi isso e tudo ficou mais claro para mim, mas a previsão dele, e eu venho acompanhando todos os newsletters, todos os updates e todos os podcasts que ele aparece, ordem de prioridade máxima. Apareceu o Michael Hall no meu feed ou no meu inbox, eu paro tudo e começo a ler. É de que a gente vai ter um ano extremamente difícil nesse cenário. E aí você olha para o cenário macro, você olha para private credit, você olha para a IA cortando empregos, você olha para as empresas para quais os fundos de private credit emprestaram, são majoritariamente empresas de software que estão sendo disruptadas por IA. E aí você tem a questão geopolítica no Irã. Tudo está indicando que a gente vai ter uma tempestade perfeita, no sentido negativo, porque a gente usou muito esse termo de tempestade perfeita como algo positivo para o Bitcoin, mas que, cara, vai dar merda. Esse ano vai dar alguma merda ou várias merdas de forma sincronizada, e aí eu espero que a gente tenha um ano complicado, e eu não consigo ver o Bitcoin prosperando e subindo, já tendo batido fundo. Eu acho que a gente está tendo um dead cat bounce agora para um cenário cataclísmico, a gente ter mais uma correção acentuada, e aí fala, beleza, agora o bear market chegou no seu pior ponto, daqui para frente é só alegria. Chegamos no fundo do poço. Mas a liquidez explica muita coisa, e o fato de que isso está perfeitamente alinhado com todo o cenário de cisnes negros rodeando o mercado, me parece ser um bom motivo para eu ficar bearish curto prazo, e esperar que alguma coisa vai quebrar de muito grave, um evento tipo 2008, 2020, e aí vem a impressora massiva de dinheiro, que é a hora que todo mundo está esperando, os bitcoins estão esperando para voltarem a ser totalmente felizes. Que eu ia falar mais alguma coisa sobre esse momento que você falou, em que a gente está indo para o risk-off, na fase de turbulência, todo mundo está começando a se proteger em caixa ou em títulos ou em renda fixa. De fato, é muito mais atraente você buscar um yield de 11,5% num instrumento de digital credit, que é novo, ainda tem que se provar, versus você colocar num treasury de 10 anos que paga 3,5%, 3 alguma coisa por cento, ou num instrumento de crédito privado que está extremamente arriscado, alavancado, exposto a risco de crédito de empresas que estão sendo totalmente dilaceradas por cloud code e companhia. Então, eu acho que sim, a demanda está sendo fomentada por isso. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre uma coisa específica, que é, historicamente, lógico que histórico é muito curto, o stretch foi de julho ou junho de 2025, tem nenhum ano de história. Mas quando o mercado, a aversão a risco aumenta e o Bitcoin dá uma colapsada, o negócio cai de forma aguda. Então ele vai ali do PEG de 100, ele cai para 93, 94. Então será que de fato uma munição que as pessoas querem ter, segurar stretch? Porque quando você compra cash, você está montando uma pilha de cash para ter munição para comprar risk-on no preço mais barato possível, né? Comprar os dips. E aí você faz mais sentido abrir mão de 6 meses, 1 ano de yield de 11,5% para ter algo que vai te dar munição cheia para você comprar
ativos risk-on, Bitcoin inclusive, no preço mais atrativo. Stretch funciona para essa finalidade, porque se você está botando 100 que vira 93 na hora que você precisa deployar esse capital, será que não é um problema? Mas fala aí, Leta, que você ia falar antes. Cara, só te respondendo antes, porque senão vai ficar muita ponta solta. Para mim é um problema relativo. Cair de 100 para 93, sem dúvida, é uma queda menor do que cair de 100 para 60. Então, se você está acreditando em MicroStrategy, no Bitcoin, sim, caiu um pouquinho, não ficou estável como dinheiro, mas é um instrumento muito próximo do dinheiro associado ao Bitcoin que ainda paga um yield muito melhor do que as Treasuries. Isso me faz pensar que, beleza, não é para todo mundo, muita gente vai ver de fato como um instrumento que está nascendo, que não confia no lastro que é o Bitcoin, que a Strategy tem, então não confia nesse instrumento, mas para quem entendeu o instrumento e confia, acredito que essa queda de 5% é muito melhor do que a queda do Bitcoin. O que eu estava pensando sintetizando o que vocês dois falaram, é basicamente, então, uma visão de que, bom, o momento risk-off vai ser bom para investidor querer comprar Stretch, e momento risk-on vai ser bom para o investidor comprar MSTR. Então, supostamente, o que a gente está falando é que o Saylor conseguiu fazer uma forma de tentar descorrelacionar a captação de novo recurso para ele comprar Bitcoin, basicamente. Porque quando o mercado está aquecido, ele risk on e o Bitcoin está porrando, ele vai conseguir vender mais MSTR at the market, né, ATM, com isso ele vai ter mais capital para comprar Bitcoin. No mercado lateralizado, em queda, risk-off total, ele consegue simplesmente vender a Stretch, porque querendo ou não, a Stretch tem esse yield de 10, 11% versus um yield de 3, 4% das Treasuries. Bom, isso me parece fazer muito sentido, mas se isso faz sentido mesmo, e assumindo que talvez esteja amadurecendo mais investidores confiarem nesse instrumento de investimento, a pergunta que me fica na cabeça é: pô, será que não tem uns fundos, uns alocadores de capital, etc., que por mandato não podem alocar em risk-on e eles simplesmente olham a Stretch como, puta, isso aqui sempre vai fazer mais sentido do que as Treasuries, porque está ganhando 2x perante o yield que os Treasuries faria. Ou seja, será que mesmo no momento risk-on, a Stretch já não tem um diferencial competitivo que ela consegue captar, então ela consegue captar nos dois momentos? O que vocês acham disso? Eu não tenho uma visão ainda educada do assunto. Eu acho que sim, né? Tem, ainda tem muito cliente institucional que ainda está naqueles 50-40, né? 60-40 do teoria de portfólio tradicional, que aloca em risco, mas sempre dentro da alocação de risco ele coloca uma alocação em renda passiva para redear ali ou manter o nível de volatilidade mais baixo. Então acho que faz sentido, sim, assim, respondendo bem direto para não estender nesse ponto, acho que faz sentido, mesmo no bull market, ela tem uma captação. Agora, eu acho que a rotação para risk-on, geralmente, ela vai realmente ter uma demanda maior por MSTR, ou pelo próprio Bitcoin, ou por outro instrumento que tem um nível de volatilidade mais alto, com certeza. Eu tendo a concordar, eu acho que não só institucionais, como qualquer pessoa, não é todo mundo que é maluco de BT 100% ao próximo disso em BTC e seja o que Deus quiser. As pessoas são mais conservadoras, até muitas vezes por falta de entendimento do Bitcoin, portanto de convicção, mas mesmo que você tenha convicção, você pode ser um maximalista fanático por Bitcoin, mas ter 75 anos, estar aposentado e não ser cash flow positivo, e portanto você não pode ter 100% em Bitcoin, porque o bear market te dilacera. Eu acho que sim, faz sentido para muitos players, seja institucional, seja pessoa física ao redor do mundo, deixar uma parte do seu patrimônio, seja isso 40%, 30%, 50%, em coisas menos voláteis do que o Bitcoin, porque o curto prazo importa para o seu patrimônio. E eu acho que o Digital Credit, seja Stretch, seja a SATA lá da Strive, vai começar a se tornar cada vez mais relevante. Os números estão mostrando, o crescimento está sendo expressivo, ainda está no começo. Acho que, assim como
a estratégia de Treasury Company da MicroStrategy começou a gerar um monte de copycats ao redor do mundo, eu acho que cada vez mais Treasury Companies vão adotar essa estratégia também e emitir esses instrumentos de perpétuos que pagam dividendos acima do mercado. No Brasil, acho que vai ser mais complicado, Melius e Orange, porque tem que competir com o CDB de banco que paga 15%, 16% ao ano, então vai ser difícil. Mas pode ser que surjam mais e mais opções desse tipo de instrumento. Eu ia falar mais alguma coisa que eu não vou me lembrar agora, então vamos seguir a pauta aí. Se eu lembrar, eu puxo aqui o gancho. Vamos falar de momento do ciclo, então, porque a gente conversou aqui antes de começar a gravar. Cara, muita gente tá chamando o fundo, já falou, não, caímos 50%, já tá de bom tamanho, mas a minha opinião sincera, como eu acabei de falar no começo aqui, o cenário macro tá muito desafiador para acreditar que a gente teve um bull market decepcionante, que bateu 126 mil em outubro, e que o bear market vai ser apenas essa queda de 50% e em poucos meses a gente já bateu fundo e daqui para frente é só upside. Eu acho que a gente vai ter um evento risk-off massivo muito pior do que o cenário atual. O Estreito de Hormuz continua fechado, o Irã... o episódio do Jack Mallers de segunda-feira fala muito disso, né? O Jack Mallers nada mais faz do que pegar a newsletter do Luke Gromen e narrar o que ele leu ali. Mas ele faz de um jeito que engaja o povo. Então ele tem bastante gente acompanhando e eu gosto de assistir. Mas o fato é que o Irã não está perdendo essa guerra. Pode não estar ganhando também, mas não tem nada muito definido. Se você se baseia e norteia pelos tweets do Trump lá no Truth Social, você está totalmente enganado, porque ele pinta um quadro que, na verdade, não acontece. E aí o que ele fala, que o Luke Gromen e Jack Mallers falam em conjunto o Estreito de Hormuz está fechado muito mais tempo do que previam. A Marinha Americana prevê que vai levar pelo menos 30 dias para conseguir começar a escoltar os navios cargueiros através do estreito. Por enquanto, eles não estão conseguindo. Aí o Irã anunciou, acho que 3 dias atrás, que se você não é aliado de Estados Unidos e Israel, você consegue passar, eles permitem, os drones não vão explodir o seu navio. Então tá aberto, mas só para quem não é amigo dos Estados Unidos. Eu acho que nesse cenário... E calma, estreito... e para quem pagar em yuan, isso também é um dado muito interessante para essa discussão. Exato. Eu acho que nesse cenário em que o estreito continua fechado, o petróleo vai continuar tendo um bid forte, vai continuar subindo, isso impacta diretamente a inflação ao redor do mundo, isso faz com que um monte de gente tenha que desovar treasuries americanos para gastar em outras coisas. Se o petróleo subir, tem uma crise massiva em fertilizantes que impacta commodities agrícolas. Eu acho que a gente está no começo de um movimento, como o Cauê falou, quando a gente está late stage no ciclo econômico, a liquidez começa a fluir para commodities, para energia, etc. E aí tem um cara que eu acompanho, analista macro e gestor, o Tavi Costa, que é brasileiro e faz conteúdo muito bom, fala de commodities e tem fundo de ouro, metais e gold miners. Ele está apostando pesado em rotação de capital para emergentes, eu acho que ele está bem comprado em Brasil, em EWC, e também em commodities agrícolas. E a tese para de pé, faz muito sentido. Se você mantém o Estreito de Hormuz fechado e o petróleo dispara para 130, 150, 200 o barril, vai ter problema grave em fertilizantes, os preços vão aumentar, e as commodities agrícolas também, porque a safra vai ser muito, muito restrita, o preço dispara, pode fazer um sentido absurdo e isso vai impactar diretamente em níveis de inflação, principalmente nos países mais alavancados, no Ocidente, nos Estados Unidos. Isso pode virar uma bomba relógio, pode literalmente implodir essas economias. Eu acho que o Irã já tem essa clareza e não vai ir para guerra franca, guerra nuclear ou qualquer coisa do tipo, ele vai atacar onde é o ponto fraco dos Estados Unidos. E o que é o ponto fraco? 39 trilhões de dívida, déficit de 2 trilhões ao ano e um rombo no seu balanço, que apertar a ferida onde dói é isso, é simplesmente piorar essa situação. Os Estados Unidos estão numa posição de muito mais fragilidade do que a maioria dos analistas e pessoas que se baseiam pelas notícias que leem aí em manchete de jornal ou em social media acreditam. Então eu acho que essa guerra vai longe, eu acho que a situação vai piorar e
como eu falei, todos esses outros cisnes negros rodeando me fazem pensar que o pior ainda não chegou. Pode ser que em termos de preço, menos 50% já tenha batido fundo, mas eu não acredito em termos de timing que a gente vai começar a se recuperar amanhã. Eu acho que a gente ainda tem um longo período de dor aí até o final do ano, alguma coisa assim. Alguma coisa vai ter que quebrar na economia para que as ações também caiam, que nem o Bitcoin já caiu. Tem aquelas 2 semanas fatídicas de circuit breaker e pânico generalizado no mercado, e aí o Move Index indo para casa do cacete, para 160, 180, 200, e aí o Fed entrando e intervindo com algum programa, seja RMP 2.0, seja qualquer nome que eles resolvam batizar com 3 letrinhas, que significa impressão massiva de dinheiro, liquidez sendo injetada, e aí sim a gente sai do período de turbulência e começa a entrar na aceleração da liquidez e começa a entrar no novo ciclo de liquidez, que, na minha opinião, é o time perfeito para você dar all-in em Bitcoin, ou comprar strategy, ou fazer qualquer coisa, e ir para o risk-on. E vai ser o momento que eu também vou voltar a montar posição em calls de iBit. Eu ainda não desisti. Eu não desisto fácil. Brasileiros nunca desistem. Comentário sobre tudo isso. Eu concordo totalmente com a leitura. Assim, eu tenho procurado me informar bastante sobre essa guerra, porque, bom, no fundo é mais legal do que ver programas sobre futebol e diz respeito ao nosso dinheiro, então para mim é muito mais interessante. Tem um cara que eu descobri, não sei se vocês já viram o podcast dele, porque assim, todo mundo aqui acompanha o Luke Groman, a opinião dele sobre guerra, mas ele mesmo fala que ele não é especialista. Tem um cara que chama Robert Pape, que foi conselheiro da Casa Branca, sei lá, acho que é de 2003, 2005 até 2022, sabe? Algum bagulho assim que ele foi especialmente sobre o Irã. É muito interessante ver o que ele fala nos podcasts e assim, é literalmente tudo que o Luke Groman fala no sentido, os Estados Unidos não sabem onde está se enfiando, o buraco é muito mais embaixo do que parece, tipo, o Irã está ganhando do ponto de vista estratégico, sabe? Qual é a estratégia dos Estados Unidos? É explodir todo mundo? Tá. O que você faz depois disso? E é isso, tipo, a estratégia do Irã é muito mais clara, é muito mais simples, e eles estão conseguindo executar. Ah, beleza, matou um pouco da liderança, matou os caras que estão lá na frente. Beleza, isso, você vai chamar isso de vitória. Você está míope, você não está entendendo todo o contexto do Estreito de Hormuz, como ele influencia a economia do mundo e como a economia do mundo é o ponto fraco dos Estados Unidos nesse momento que está tudo hiper alavancado no final de ciclo de dívida. Então, assim, eu concordo 100% com essa leitura. Vou até deixar link de podcast que eu vi com esse cara aqui, porque aí você coloca na descrição para o pessoal que quiser ver depois. Mas é isso, cara. Tipo, a gente... Muito doido, porque assim, se você está no Twitter e você vê alguma notícia que vem da mídia iraniana ou a mídia chinesa, o pessoal sempre fala, não, mas isso é propaganda, você está acreditando em propaganda. Meu irmão, você acha que vem da mídia americana é o quê? Tá ligado? Tipo, não, só os outros países fazem propaganda. Os Estados Unidos é belo e moral e ele tenta falar tudo de um ponto de vista isento. Isso não é realidade. Isso não está nem próximo da realidade. Sabe? O Trump fala que não precisa ajuda e aí no mesmo dia ele fica chorando ajuda para a Inglaterra, para a Alemanha, para o Japão, para a Coreia do Sul, para a Austrália. E aí ele fala, não, mas eu não preciso ajuda. É só porque vocês querem me ajudar? Não, tipo, nem ele sabe o que está fazendo, sabe? A sensação é que os Estados Unidos realmente achou que ia ser muito mais simples, achou que ia ser uma questão parecida com a Venezuela, que você decapita o líder e você passa a controlar o governo, mas o buraco era muito mais embaixo no Irã, o que os conselheiros americanos sim avisaram o Trump, e o Trump sim achou que sabia mais do que todos os conselheiros, e agora, tipo, não tem o que fazer, porque acho que uma das coisas que a gente que acompanha o Luke Groman trouxe num podcast que ele participou recente, que eu acho que é genial, que é assim, it takes two to tackle, ou seja, você precisa que o Irã concorde em dar uma saída para o Trump, porque se o Trump simplesmente fala, ah não, a gente ganhou, tá tudo liberado, etc, e tenta fazer isso, não vai colar, porque o Estreito de Hormuz ainda vai estar levando míssil nos navios. E aí você pode falar, não, mas beleza, em um mês eles conseguem reabrir o Estreito de Hormuz. Beleza, e aí a Marinha Americana vai ficar nesse estreito para sempre? Qual é a solução de médio e longo prazo? Porque se você vê o mapa, toda a costa sul do Irã dá ângulo para atirar nesses navios. E, tipo, é uma costa montanhosa pra cacete, sabe? Não é uma coisa que é uma planície que você consegue achar bem os alvos que você precisa neutralizar.
E, sei lá, minha esposa, antes de ficar grávida, etc., ela trabalhava com commodities agrícolas, com importação e exportação de commodities agrícolas. O gargalo são as seguradoras, tipo, nesse tipo de comércio. E assim, que seguradora vai fazer seguro para um navio? Ah, não, é só 5% de chance dele tomar míssil. Vê o preço do seguro qual vai ser. Então, assim, não é que o Irã precisa atacar todos os navios que passarem. Se o Irã atacar um navio por mês, acertar um drone num navio por mês, efetivamente o estreito está fechado. E assim, acho muito difícil isso ser resolvido rápido, sendo bem sincero. Isso não sendo resolvido rápido, as consequências para a economia global são grandes. Tipo, tem o cenário Irã sendo legal, entre aspas, e deixando os navios passar, mas os navios consolidam as transações, pagam a taxa em yuan. O que isso significa para o sistema monetário como um todo? Tipo, todos os países do Golfo Pérsico vão ter que, Golfo Arábico, sei lá, vão ter que exportar suas commodities pagando em yuan e não em dólar. O que isso significa para os Estados Unidos? Sabe, eu acho que o Trump realmente não parou para pensar minimamente antes de resolver seguir o Bibi e resolver atacar o Irã, sabe? Eu acho que ele conseguiu achar o Vietnã dele. Acho que aqui cabe um disclaimer, porque vai ter muita gente se posiciona como torcida. Então, ou você é do time Irã e China, e, portanto, você é comunista e amigo do Lula, ou você é time Trump e tá com Israel, custa o que custar. E, cara, eu rejeito essa hipótese. Eu acredito que é todo mundo filho da puta de jeitos diferentes e eu não tenho time nenhum. Eu sei que todo mundo que chega ao poder em qualquer lugar do mundo é extremamente corrompido, é um sociopata e, portanto, eu não quero confiar em nenhum dos dois lados. Eu acho que os dois lados têm as suas agendas, nenhum dos dois está mirando o bem dos indivíduos, em hipótese alguma. Eles só querem concentrar poder e expropriar e oprimir os seus povos, que eles tratam como gado. Para mim, pouco importa quem ganha. Eu gostaria que o Bitcoin ganhasse e essa galera não tivesse mais dinheiro para ficar se matando e matando os jovens que têm que ser alistados e ir para a guerra para tomar tiro à toa. Então, não me chame de antissemita, de anti-Israel, de comunista, só porque eu estou analisando as coisas friamente de um ponto de vista não parcial. Só esse O nosso disclaimer que eu time é a gostaria de nossa fazer. família, em poucas Pois palavras. É isso que eu ia falar. Exatamente. Eu tô Quero torcendo cuidar pra bem minha do meu família. patrimônio. Ponto. Exatamente. Cara, um ponto engraçado nessa situação toda aí, que é realmente o que o Leta comentou, que é essa precificação do petróleo no yuan, né? Porque quando a gente começa a ver o movimento que a China fez nos últimos anos em relação até mesmo o dumping de treasuries, e o que o Bernardo tinha falado há uns minutos atrás sobre por que o Bitcoin descolou tanto do ouro no ano passado, né? Ele tem uma pegada geopolítica muito, muito forte também, porque eu sei que a tese do Michael Howell é majoritariamente focada na emissão de estímulos monetários, estímulos fiscais, que ele usa lá o PBOC, Liquidity Injections, né, para traquear boa parte daquilo que foi o fluxo de liquidez da China que rotacionou para o ouro, e não só o governo chinês, mas cidadãos chineses comprando ouro. Mas existe o outro lado do trade também, que foi a desova de US Treasuries que a China fez, né? Então, ela está aí há uns 3 anos, mais ou menos, vendendo US Treasuries, que são títulos de dívida lá dos Estados Unidos, desacoplando do sistema financeiro do lado dos Estados Unidos e montando posição no ouro. E agora a gente já vê uma outra camada disso com a guerra do Irã, que é justamente a precificação do petróleo na moeda chinesa, e essa proximidade do Irã com a China também. E isso eu acho que muda muito, né, assim, as pecinhas do tabuleiro geopolítico, porque a gente está falando de uma menor dependência de algumas economias em relação à economia norte-americana, no momento onde os Estados Unidos precisam rolar sua dívida. Então ele precisa gerar demanda pela utilização do dólar, senão ele não vai conseguir fazer todo esse calendário de refinanciamento de dívida que começa a pegar mais forte a partir do próximo ano, a partir desse ano, inclusive, 2026, o Hal 2027, fala... 2028, tem essa rolagem de dívida que vai impactar muito a estrutura de liquidez também, né? O Hal fala sobre o duration médio da dívida global ser de 65 meses, 5 anos e meio, e tem um paredão aí de 35 a 50 trilhões para ser refinanciado entre o final desse ano e o meio do ano que vem,
que é basicamente a cacetada de dívida que veio na época do Covid, dos lockdowns. Então, vai precisar de muita liquidez no sistema para que não colapse. E aí, num cenário de estresse em que os Estados Unidos estão precisando refinanciar sua dívida e está acontecendo tudo isso, cara, eles têm um problema gigantesco. Esse é o meu ponto. Eu acho que a próxima injeção de liquidez tem um potencial muito grande de ser muito forte, entendeu? Tipo assim, porque você vai casar isso nessa necessidade de refinanciamento de dívida no momento onde o war budget, né, o orçamento de guerra vai aumentar também. A gente já sabe o que acontece de toda vida que o planeta entra em guerra e o orçamento de guerra o orçamento militar começa a subir, né? O Estado ele vai precisar emitir mais liquidez para justamente aumentar esse orçamento militar, e eu acho que isso que a gente se encontra agora. Inclusive, no ano passado, 2025, quando a gente volta para a questão de liquidez, de como o estudo teve impactando na precificação de ativos, em 2025, boa parte daquilo que é emissão de treasury, né, que é, acho que um dos pontos primordiais na estrutura de liquidez que impacta o Bitcoin, eu estou falando não estrutura de liquidez geral, mas assim, até na própria visão do Howell, o Bitcoin ele é muito mais impactado pela liquidez ocidental, enquanto outros ativos são muito mais impactados pela liquidez oriental. E aqui a gente coloca os proxies dos Estados Unidos e China, né? E o Tesouro lá dos Estados Unidos, ele tem sido um dos principais influentes, assim, dentro da estrutura de liquidez lá nos Estados Unidos. Por quê? Depois de 2020, ficou muito evidente a participação do Fed em manipulação de liquidez, né? A gente teve um quantitative easing muito significativo e depois, em 2022, ficou gritante quando ele iniciou o quantitative tightening. A partir de 2023, a gente teve uma estrutura que foi muito mais de manipulação do Tesouro emitindo T-bills, que são dívidas de curto prazo. Essas dívidas de curto prazo são geralmente compradas por bancos e esse dinheiro flui de volta para o Tesouro, que vai para o Fed, e depois que vai para o Tesouro, que fica guardado no Fed, e depois volta para a economia real. E tem um lag ali, mais ou menos, eu até, num podcast que a gente fez, eu e o Leto, eu trouxe esses gráficos que mostram ali um período de aproximadamente 6 a 8 meses, onde a manipulação de liquidez do Tesouro impacta na precificação do Bitcoin. E em 2025, a gente viu justamente esse cenário onde essa liquidez do Tesouro, a emissão de T-bills, teve decrescendo, né? Ou seja, não teve tantas emissões, desacelerou bastante, e acabou casando com essa desaceleração do Bitcoin também. Agora, nesse cenário todo que a gente está falando, né, onde aumenta o orçamento militar, aumenta a incapacidade do Fed emitir liquidez, injetar liquidez por vias tradicionais, até mesmo porque você citou muito bem, e eu concordo com essa parte de que o aumento de preço de commodities agrícolas acaba encurralando o Fed, porque faz com que algumas taxas de inflação, principalmente Core PCE, que é uma das métricas que o Federal Reserve mais olha, acabem aumentando. E se você olhar mais ou menos nos últimos 3 meses, ela já está numa tendência de alta, apesar de não ter refletido no CPI, no headline, que é o que todo mundo olha, mas as métricas que o Fed olha já estão mostrando a reaceleração de inflação de preços lá nos Estados Unidos. Então deixa encurralado, pelo menos no curto prazo, corte de juros, inclusive a gente tem, não sei quando é que vai ser publicado, mas hoje vai ter aí decisão do Fed, vai ter FOMC, né, provavelmente vai manter taxa de juros, que ele já está encurralado nesse cenário, não consegue injetar, então provavelmente a gente vai ver aí injeções de liquidez por parte do Tesouro nesse calendário de refinanciamento de dívida, e na minha opinião, eu acho que é a questão de, a partir de 2027 a gente ter uma nova expansão de liquidez massiva, principalmente relacionada à dívida, todo esse ciclo de refinanciamento de dívida. Quem tem ativos escassos aí nesse cenário, né, provavelmente vai estar mais bem posicionado aí, na minha opinião. Cara, você puxou várias pontas aqui de novo, deixa eu tentar lembrar de tudo que eu queria comentar. Primeiro, queria te perguntar, a transição desse Fed QE para Treasury QE aconteceu a partir de 2023, você falou. Foi a partir do momento ali em que quebrou o Silicon Valley Bank, foi aí que eles começaram a mudar a forma como eles injetavam liquidez na economia? Ou não? Foi algum outro trigger, alguma outra coisa? Não, eu acho que não foi um trigger único, sabe? Foi assim, eu acho que um conjunto de fatores. Por quê? A partir de 2021, quando entrou em 2022, o Fed iniciou o quantitative tightening, que é basicamente a redução do balanço de ativos. Só que para ter um offset, ou seja, para neutralizar
esse esgotamento de liquidez que impactou 2022 inteiro e a partir de 2023 continuou tendo quantitative tightening, então a gente já estava num cenário de expansão de liquidez com o Fed executando quantitative tightening, ele precisou utilizar outros mecanismos para neutralizar ou seja, ele retirava a liquidez de um canto e injetava por outro. Esse outro lugar era principalmente o Reverse Repo Facility, que é uma reserva de capital que é destinada para créditos interbancários dentro do mercado de repo, né, que chama. Então ele injetou essa liquidez diretamente via mercado de dívida bancária, utilizando esse bolsão, né, que tinha lá, acho que era mais de 1 trilhão que tinha de capital, só que isso foi esgotando. Então, à medida do que ia esgotando, a partir de 2023, à medida que ia diminuindo a capacidade do Fed fazer essas injeções de liquidez para neutralizar o quantitative tightening e evitar o mercado de quebrar ou passar por um bear market prolongado, ele utilizava outras ferramentas, e naquela época, por exemplo, no Silicon Valley Bank, utilizou o Banking Funding Term Program, que era um programa de injeção de liquidez massiva e emergencial. Então, ele foi utilizando vários mecanismos para tentar neutralizar aquilo que era a retirada de liquidez via o quantitative tightening. Um dos mecanismos que foi utilizado foi justamente o Treasury QE, que é a emissão de T-bills, e começou a ficar cada vez mais importante, principalmente a partir de 2023. Não foi especificamente no Silicon Valley Bank, mas foi todo um processo gradual de, enquanto vai retirando liquidez aos poucos num mecanismo, vai acrescentando outros mecanismos de expansão de liquidez para neutralizar. E o Bitcoin, ele acabou tendo um impacto muito grande, uma sensibilidade muito grande a esse Treasury QE, porque ele injetava dívida no mercado e boa parte dessa dívida era comprada por bancos, e depois o Fed utilizava esse levantamento de capital para despejar através do Treasury General Account, né, que é uma conta do Tesouro que fica hospedada dentro do Federal Reserve. E aí essa é uma conta que foi utilizada para continuar injetando dinheiro dentro da economia. Esse dinheiro vai mesmo para as pessoas, né? Primeiramente por funcionários do Estado, depois para fornecedores do Estado, mas isso depois se ramifica dentro da economia, né? Quando foi que deu uma pane, podemos assim dizer, nessa estrutura toda? Mais ou menos no segundo semestre de 2025, quando começou os shutdowns. Então, você tem o teto da dívida atingindo, isso significa que o Tesouro tem menos capacidade, fica impedido de emitir nova dívida, né? Então, por incapacidade de emitir nova T-bills, esse que era um mecanismo de liquidez que estava sendo um dos últimos que ainda funcionava, acabou esgotando. Inclusive, o Reverse Repo Facility já tinha praticamente esgotado no final de 2024 para o início de 2025, e em 2025 ainda teve um final assim de espaço onde essa liquidez continuava sendo injetada pelo Tesouro. Quando chegou no segundo semestre, mais próximo ali do último trimestre de 2025, com o shutdown lá no governo norte-americano, ficou impossibilitado de emitir novas T-bills, que era o mecanismo de liquidez, de injeção de liquidez, que ainda funcionava, no momento onde existia o quantitative tightening, onde as reservas do Reverse Repo Facility já tinham esgotado e o teto da dívida tinha sido atingido, ou seja, todos os mecanismos de injeção de liquidez estavam travados, e aí foi justamente o que aconteceu, né? Bitcoin foi o último trimestre de 2025, foi o último ponto onde ele conseguiu ali atingir algum precinho, mas logo depois, a partir de outubro, começou a desovar e a gente vem nessa tendência de queda. Ou seja, tudo deriva dessa estrutura de incapacidade de injeções de liquidez. Por que eu acho que a partir de agora vai ter mais interferência e vai continuar essa interferência maior do Tesouro? Primeiro, pelo calendário de refinanciamento de dívida. Então, não é só uma questão de querer, mas é uma questão de necessitar. Eles precisam rolar essa dívida, precisam emitir mais dívida para poder continuar funcionando. E porque o Fed ficou muito em evidência, né? Então, os mecanismos aquele mecanismo, por exemplo, do Reverse Repo já esgotou, não tem mais dinheiro nenhum dentro dessa conta, foi 1 trilhão jogado no mercado. Então, fica cada vez mais difícil eles fazerem essa emissão de liquidez no formato tradicional, ainda mais nesse momento, nesse contexto todo que a gente esteve falando, onde commodities agrícolas sobem, etc. Então, ele tem mais incapacidade de manipular a taxa de juros, né? Porque isso pode trazer um reflexo direto na inflação de rua, né? Como eles costumam chamar lá nos Estados Unidos. Então, fica mais incapacitado no curto prazo. Agora, assim, mais ou menos para o final desse ano, para o início do ano que vem, é muito difícil que eles segurem essa peteca do jeito que está.
E o Michael Hall tem uma frase que ele usa em todas as entrevistas, que é "All money that is anywhere must be somewhere". Ou seja, todo o dinheiro que entra na economia tem que estar alocado em algum lugar específico e não em outros lugares. E o que ele quer dizer com isso é que, de certa forma, a economia real e a economia financeira, os mercados, os preços dos ativos, eles competem por liquidez no curto prazo. E aí ele faz um apontamento que é muito importante também, e eu queria entender, aproveitando que você está aqui e você manja mais do que a gente, como que o Fed QE impacta mais diretamente a liquidez, que aumenta o preço dos ativos, enquanto que o Treasury QE impacta mais a economia real e, portanto, não é tão bullish para o preço do Bitcoin no curto prazo. Você tem uma clareza sobre isso? Porque ele já falou algumas vezes e eu confesso que eu ainda não entendi 100%. Quanto que o Fed QE impacta mais o mercado financeiro do que o Treasury Segundo QE? ele afirma que o Fed QE é mais bullish para os preços de ativos do que o Treasury QE, porque a liquidez vai para a economia real. O Treasury QE, ele vai, essa liquidez, ela vai mais para a economia real, porque o mecanismo de escoamento dessa liquidez é através do Tesouro, dessa conta geral do Tesouro que eu te falei, que é o Treasury General Account. Entendi. E essa é uma conta do Tesouro que é utilizada para pagamento de funcionários, pagamento de fornecedores e de todo o aparato estatal dos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando o Tesouro emite essa dívida, principalmente dívida de curto prazo, porque essa dívida de longo prazo ela não interfere tanto na estrutura de liquidez, geralmente é uma dívida de curto prazo que é comprada por bancos, porque a dívida de longo prazo geralmente é Sovereign Wealth Fund, ou seja, fundo soberano, e esses caras vão manter essa liquidez travada por muitos e muitos anos. Né? Mas quando é dívida de curto prazo, essa não, essa tende a ter um nível de liquidez maior, e digo liquidez de movimentação maior, e aí quando eles emitem essas T-bills, elas geralmente são compradas por bancos que basicamente capturam essa dívida de curto prazo e dão dinheiro para o Treasury. O Tesouro dos Estados Unidos pega esse dinheiro e utiliza esse dinheiro para pagamento de funcionários, fornecedores, etc. Então, ele distribui esse dinheiro diretamente na economia através das pessoas que trabalham no Estado, das pessoas que fornecem algum tipo de serviço, produto para o Estado, e depois esse dinheiro fica dentro da economia real e só chega no mercado financeiro por intermédio desses indivíduos. Claro que a gente pode dizer que o Treasury QE ele vai impactar o mercado financeiro, só que o lag dele é muito maior do que o Fed QE, porque o intermediário, que são os indivíduos e os fornecedores, apesar da gente estar falando de uma das economias com maior nível de participação na Bolsa de Valores, maior participação no mercado financeiro que existe no planeta, né, que no caso dos Estados Unidos, vai alocar esse capital excedente, né, savings aqui, no mercado financeiro, só que até isso se materializar, geralmente tem um lag de 8 a 9 meses. Que é basicamente, se você for pegar um estudo aí. Já o Fed QE é basicamente compra de treasuries que já estão depositados principalmente em instituições financeiras. Ou seja, o Fed QE ele vai fazer o quê? Ele vai comprar ativos, nesse caso, ativos de dívida, né, que estão em instituições financeiras. Geralmente quem vende esses ativos para o Fed são instituições financeiras. E aí o Fed injeta dinheiro, né, cria dinheiro para comprar esses ativos. Então, basicamente, o que acontece? Ao invés desse dinheiro ir direto para a mão de indivíduos, esse dinheiro do Fed QE vai para a mão de instituições financeiras que já possuíam treasuries, que já possuíam mortgage-backed securities, que já possuíam outros tipos de ativos aí que existem no mercado. E essas geralmente instituições tendem a injetar mais liquidez, percentualmente falando, em ativos financeiros. Exatamente. Do que então, as instituições que geraram demanda na economia real. Então, o Treasury QE, o dinheiro escoa para indivíduos, enquanto o Fed QE escoa para instituições financeiras. E instituições financeiras deixam esse dinheiro, geralmente, dentro do próprio mercado financeiro. Tá claro. Uma coisa que eu queria falar uns 15 minutos atrás é que a enorme maioria das pessoas, dos analistas macros, dos gestores, dos Fair Limers, Wall Street, que estão trabalhando, estão na ativa hoje, provavelmente tem aí seus 40 a 65, 70 anos de idade, e a maioria entrou em idade de trabalho e se formou em faculdades e começou a trabalhar numa época pós-1971, em que os Estados Unidos já estavam numa posição de um privilégio estrondoso de ter a moeda de reserva amplamente aceita através de petrodólar e etc. A gente está careca de saber sobre Bretton Woods e tudo que aconteceu pós-71 com o Nixon Shock, mas o paradigma que é amplamente aceito e não questionado por muitos é essa posição
de que os Estados Unidos podem se dar ao luxo de exportar inflação da economia doméstica para o resto do mundo através de venda de treasuries e que todo mundo vai continuar comprando. Esse paradigma precisa ser questionado, porque ele está sendo questionado em tempo real pela China e parece que muita gente não consegue conectar as duas coisas, porque acha que porque os Estados Unidos teve essa era de prosperidade absurda às custas do resto do planeta, isso é uma realidade inegável e nunca vai mudar. E a gente está vendo isso mudar e sendo revertido em tempo real. Isso tem várias ramificações, isso impacta profundamente o cenário geopolítico, o cenário macro global, a forma como os Estados Unidos se posicionam perante o resto do mundo, e parece que o próprio governo americano ou ele não aceita, ou ele não entendeu. Eu acho que ele entendeu, mas ele não quer aceitar de forma pública, mas ele está se posicionando, se retraindo para se tornar uma potência mais regional, digamos assim. Mas é lógico que você não vai cair calado, você vai disparar o máximo de soco possível enquanto você está sendo derrubado no ringue. Mas me parece que daqui para frente a gente vai ter cada vez menos relevância americana no cenário geopolítico e cenário macro global. A gente vai para um mundo multipolar e aí os mercados vão ter que refletir isso. E como eu falei no começo, o ponto fraco dos Estados Unidos é os 39 tri de dívida e o fato de que eles têm aí 120, 125% de gastos em relação à receita. A partir do momento que você adiciona possíveis bolhas, possível IA cortando emprego para cacete, diminuindo a arrecadação tributária dos Estados Unidos, esse problema tende a se agravar. A guerra no Oriente Médio tende a agravar mais porque eles vão gastar mais em defesa. Os juros sobre a dívida já são algo gigantesco. A conta não fecha, literalmente 2 trilhões de déficit ano, que vai aumentar e, portanto, o dólar vai se enfraquecer. Isso me puxa outro gancho aqui, que é eu estava conversando num grupo de WhatsApp esses dias, uma pessoa física, Bitcoiner, que estava olhando para a Stretch como uma possível forma de gerar renda passiva. Eu falei, cara, eu sou totalmente Bitcoiner e eu gosto da ideia de comprar a Stretch se você quer ter um instrumento de renda fixa que te gera 11,5% ao ano em dólar, mas eu tenho que ser honesto. Nesse exato momento, faz mais sentido você comprar CDB no seu banco, que vai te pagar 15% em reais, simplesmente porque o dólar tende a se enfraquecer, porque é uma questão de sobrevivência para os Estados Unidos, o dólar tem que se enfraquecer, por definição. E os emergentes estão cada vez mais se fortalecendo nesse cenário de rotação de capital. Então, eu não sei se isso encaixa na cabeça de muita gente. As pessoas acham que o dólar sempre foi moeda forte e o real sempre foi moeda fraca porque o Brasil é uma piada, e que isso vai continuar acontecendo. Não, no curto prazo, não necessariamente. O Trump está falando todas as palavras que ele precisa de um dólar fraco para se reindustrializar e para sobreviver. Então, eu acredito que pode fazer sentido você pensar, talvez, em ter um CDB de banco no curto prazo, se você quiser ter algo de munição para comprar Bitcoin mais barato, do que você comprar Stretch. Mas eu puxei um outro gancho saindo uma tangente. Deixa eu comentar sobre isso e até expandir um pouco. Querendo ou não, as pessoas têm o viés de, pô, se eu não vi isso acontecer na minha vida é porque nunca vai acontecer. Só que, assim, a história ela é muito maior do que as nossas vidas. Isso é o que o Ray Dalio fala naquele livro sobre os ciclos. Isso é que qualquer, sei lá, o Mark Moss fala quando ele fala sobre ciclos, o The Fourth Turning. Tipo, antes dos Estados Unidos era a Inglaterra que era dominante. Antes da Inglaterra ser dominante era a Holanda, e antes era a Espanha, e antes era até Portugal. Pra você entender como... Então, assim, essa história de que as coisas são como são e elas sempre vão ser como são, é um puta tiro no pé, uma puta cagada que vem de um viés de amostragem. A pessoa esquece de interpretar que, você é só um grão de areia perante o processo histórico, e na verdade o processo histórico ele é muito mais complexo e leva muito mais tempo do que a vida de um só indivíduo. Então, assim, é muito doido isso, mas eu vejo claramente esse viés. Eu concordo com tudo que você falou, inclusive esse viés que você falou de achar que o dólar sempre vai se fortalecer. Pô, de fato, quem estava pensando isso desde, sei lá, vamos falar meu pai. Meu pai tem 74 anos. Se ele adotasse esse pensamento para a vida inteira dele, em média ele estava correto. Mas em média ele teria seguido um portfólio do Ray Dalio e em média o 60-40 também estaria correto. Só que desde 2022 isso não é verdade para o 60-40, 2021, 2022, não lembro. E desde que o Trump assumiu, ele explicitamente falou que ele quer trazer indústria para dentro dos Estados Unidos de novo. A única forma de fazer isso é, de fato, deixando o dólar mais barato comparativamente às outras moedas do mundo.
Então, assim, não é só porque algo sempre aconteceu que necessariamente isso sempre vai continuar acontecendo. Isso é um viés que a gente, enquanto ser humano, tem, mas isso não, a realidade não tem nenhuma obrigação com seus vieses, em poucas palavras. Eu acho que a gente está tendo uma crise de emerging market no dólar e nos Estados Unidos, e as pessoas ainda não têm dimensão do que isso pode significar para o cenário global como um todo, para a economia global. Mas a economia americana, quando você olha os números, vai ter uma crise de dívida no médio prazo, longo prazo, enfim, nos próximos 10 anos. Acabou minha luz aqui, morreu, voltou. Do nada, eles estão começando a ter números de países emergentes, que a gente está acostumado, porque a gente já teve crise na América Latina, teve crise dos tigres asiáticos, teve crise da Rússia, todas essas moedas já tiveram problemas hiperinflacionários. Eu acho que isso é inevitável nos próximos 10, 15, 20 anos acontecer com o dólar, porque eles estão numa sinuca de bico, não tem muita solução. O que vai surgir, como vai ser o novo mundo, isso a gente vai ter que esperar para ver. A gente pode fazer apostas, pode estar errado, todo mundo acaba errando mais do que acertando, mas uma certeza que eu tenho é que esse cenário que a gente está acostumado, que a gente nasceu e cresceu vendo, dos Estados Unidos sendo a moeda mais forte, o exército mais forte, a economia mais pujante, está sendo questionado e eu não vejo uma saída positiva. Eu sempre tenho uma carta na manga, algum milagre pode acontecer, mas eu acredito que os Estados Unidos não vão sair numa posição de supremacia em relação à China nos próximos anos. Talvez eles cheguem a um acordo e dividam o mundo em etapas, você fica desse lado aí, eu fico desse lado aqui, a gente colabora, acha um jeito de não se matar, mas eu acredito que cada vez mais a gente vai ter um mundo multipolar e disso nasce a necessidade de uma moeda de reserva neutra, que é a tese dos bitcoiners, né? A gente aposta que se o livre mercado pudesse escolher, o Bitcoin tem as melhores propriedades e está melhor posicionado para ser escolhido, como esse ativo de reserva neutro. Eu não acho que isso vai acontecer no curto e médio prazo, porque não é do interesse de nenhum sociopata no poder que a moeda seja impossível de imprimir, de confiscar, de fazer controle de capital, mas se depender de nós, indivíduos que buscam maximizar a liberdade, number go up, reserva de valor, soberania, o Bitcoin está melhor posicionado. E aí a gente pode puxar o gancho também para IA, porque um cenário macro e global em que inteligência artificial começa a dominar tudo, praticamente, a economia global, passa a não ser mais os incentivos das pessoas no poder que decide qual é a moeda de reserva escolhida, né? A moeda corrente escolhida, o instrumento, o dinheiro escolhido. Será que as IAs, como a gente já vê várias notícias aí no Twitter do Bitcoin, que rodam pesquisas entre modelos de LLM e modelos de IA, ela já vem falando que o Bitcoin é o melhor dinheiro para elas transacionarem entre si. Vocês acham que isso é um catalisador para que o Bitcoin possa finalmente ser adotado como dinheiro global, como esse ativo de reserva neutra? Ou você acha que é muito cedo e é muito utópico falar nisso para talvez daqui a 50 anos, talvez antes da gente morrer a gente veja alguma coisa assim, mas não tão cedo? A gente sempre tem o viés de querer acreditar que as coisas boas vão acontecer rápido, né? Tipo, eu concordo com essa tese. Eu lembro que na SetsConf de 2023, se eu não me engano, eu dei uma palestra sobre adoção e eu comentei, ou 2024, dei uma palestra sobre adoção e comentei, isso tudo é só, 2024, isso tudo é só levando em conta a adoção do ser humano. Mas as IAs, se elas são inteligentes mesmo, elas vão entender qual é o melhor dinheiro, porque não é censurável, porque permite micropagamentos, etc, etc. Eu acredito nessa tese. Eu realmente acredito nessa tese. Mas o timing, a gente sempre é otimista demais. Eu não acho que é 50 anos, que nem você falou, mas eu também não acho que são 6 meses, 1 ano, que nem o pessoal mais otimista acharia. Para mim, assim, vai acontecer ao longo dos anos, talvez na próxima década, 2 décadas. Eu pensaria como timing. Eu tô de acordo com essa visão também. Eu não acho que seja agora, não. Eu não, inclusive, não vejo a morte do dólar já agora e China tomando o poder do planeta e isso já, tipo, 2028 já mudou tudo. Não sei, eu acho que não, assim, esse time frame
De repente a gente tá todo mundo errado e acontece uma merda muito grande e os Estados Unidos desaba, mas pelo menos esse não é o meu cenário base. Inclusive, você citou, o Caio citou o livro lá do Ray Dalio. Do Ray Dalio, e ele aposta bastante na China, né, como sendo essa própria próxima hegemonia. Exatamente, como sendo esse novo player que vai ter aí o domínio da moeda global, que vai passar a utilizar, a gente vai passar a utilizar a moeda da China ao invés do dólar, né? E a gente começa a ver algumas tentativas, como essa que a gente citou anteriormente, ali do que está acontecendo no Irã, precificação do petróleo, etc., já sendo as primeiras tentativas disso ser executado, né? Claro que, como foi falado, os Estados Unidos não vai entregar essa luta fácil assim, então eu acho que ainda vai ficar um bom tempo aí. Não acho que seja agora, não. Tenho minhas dúvidas se a gente vai ver isso, o Bitcoin, no caso, né? Não estou falando de um novo tabuleiro de xadrez global ou uma nova economia tomando as rédeas aí do planeta, mas assim, com o Bitcoin, eu não sei se a gente vai ver dentro do nosso tempo de vida uma hegemonia completa do Bitcoin se tornando aí o padrão global. Espero que sim, mas até então não sei se vai chegar nesse ponto, né? De repente tem um catalisador no meio, e aí a gente tem uma aceleração forçada desse tipo de evento, mas acho que ainda vai levar umas décadas aí também. E nem precisa acontecer para que o Bitcoin continue fazendo o que ele sempre fez, né? Que é trazer liberdade e soberania para indivíduos e cada vez mais abundância também, porque ele ainda é completamente irrisório em termos de percentual da riqueza global. Ele pode crescer 10, 50, 100 vezes e continuar não sendo um padrão de monetário de reserva neutra amplamente adotado pelas potências. E outra coisa é o denominador, né? Todo mundo, pensa assim, o Bitcoin ele já tá entre os 10 maiores ativos do mundo, então ele tem digamos, né? Vai ter um crescimento limitado até ali. Só que a galera esquece que os 10 maiores ativos do mundo, eles também vão crescer em valor, ao mesmo tempo que o Bitcoin também vai absorvendo esse percentual, né? E é basicamente esse crescimento de valor não necessariamente de fato crescimento de valor, é só deterioração da unidade de conta nesse caso, né? Que quando a gente pega riqueza global, a gente está falando de riqueza global em dólar, por exemplo, então a moeda de denominação tende a deteriorar ao longo do tempo, ainda mais se todos esses catalisadores que a gente está falando aqui aconteçam, né? A gente falou muito sobre China. A China está cada vez mais relevante no cenário geopolítico. Eu também não acredito que o mundo vai pertencer à China nos próximos 10 anos. Eu acho que essa disputa vai longe. Eu acho que a gente está mais inclinado para ter um mundo multipolar, em que cada um vai exercer influência total dentro da sua área de poder ali. Mas a China aposta pesado no ouro. Quando ela fala em padrão Yuan, na verdade é um padrão Yuan gold-backed, né? Eles estão com a Shanghai Gold Exchange, com filiais nos principais países aliados, e aí você custodia o seu ouro dentro de uma filial da Shanghai Gold Exchange dentro das suas fronteiras, então tem um risco de custódia percebido menor, mas seria um padrão Yuan lastreado em ouro. E aí a gente não escapa do problema que o ouro já falhou como dinheiro uma vez por causa da fisicalidade e o problema da custódia. Dá para mitigar? Dá, mas com um mundo cada vez mais digital em que as fronteiras não existem nas transações comerciais, a gente vai esbarrar nesse mesmo problema de novo em algum momento, nas próximas décadas. Vocês acreditam que o ouro vai vencer o Bitcoin no curto, médio prazo, usado como reserva soberana? E vocês acham que essa reversão vem no nosso tempo de vida? Ou vocês acreditam que não? O Bitcoin vai continuar irrelevante perto do ouro nesse cenário de reserva de valor amplamente aceito globalmente? E quando eu estou falando de amplamente aceito, eu não estou falando em número de cabeças dos 8 bilhões de pessoas. Pouco importa. Importa a quantidade de dólares e de dinheiro que está circulando na economia, que está muito concentrado na mão de poucos. Assim, no curto e médio prazo, o ouro já ganhou, né? Na minha cabeça, ele já está ganhando. Ele não é que ele vai ganhar, ele já está ganhando do Bitcoin. A gente já vê aí muitos bancos centrais, pelo menos do ano passado para cá, comprando ouro de forma a se redear não só
hedge contra a degradação monetária, etc., tudo isso que já é conhecido, mas assim, hedge geopolítico mesmo, hedge de posicionamento monetário, o quanto que você está posicionado, quanto de reservas você tem que está lastreado na política econômica e fiscal de um outro país ao qual você não controla, né? Nesse caso, tudo que é Treasury está totalmente dependente da política fiscal e monetária dos Estados Unidos, e você adiciona essa camada para suas reservas internacionais. Então, acho que o movimento para o ouro é muito isso, né? Essa reacumulação de ouro que os bancos centrais estão fazendo. Mas só fazer um comentário rápido aqui. Acho que o evento de 2022 do Biden de tirar a Rússia do SWIFT talvez tenha sido a maior cagada geopolítica da história. É uma estupidez num nível absurdo. É tão estúpido que eu questiono se não foi proposital. Será que os Estados Unidos de fato são um poder soberano ou eles são cooptados por um poder de capital transnacional, dono dos bancos centrais, que queria fazer isso, queria implodir a economia americana? Porque, cara, é um evento, é uma cagada que não tem paralelo na história. Inegável. Eu não sei a motivação por trás da ação, mas que a ação é no mínimo, uma das maiores cagadas geopolíticas da história. Sei lá, eu conseguiria pensar Japão atacando Pearl Harbor também como um exemplo de algo tão imbecil quanto. O pensamento do Japão era, se a gente atacar e destruir toda a frota naval dos Estados Unidos, eles vão demorar muito tempo para reconstruir. Beleza, mas olha o tamanho da população dos Estados Unidos versus a do Japão, capacidade industrial, etc. Puta cagada. Tirar a Rússia do SWIFT, sem dúvida, puta cagada. Sobre o ouro, eu concordo muito com o Cauê. Assim, para mim, enquanto não tiverem pessoas da nossa geração ou mais abaixo da gente administrando os bancos centrais, o ouro vai ser priorizado. Não quero sempre falar essa mesma tecla, mas no fundo é aquela história que a ciência avança de funeral em funeral. Tem muita gente que vai morrer sem acreditar que o Bitcoin tem a capacidade de ser dinheiro, que ele é só especulativo, porque o Warren Buffett falou que é veneno de rato, e porque o Ray Dalio acha que é especulativo, e porque o ataque quântico, etc, etc. Querendo ou não sei, no fundo, esse último ciclo eu acho que a gente exagerou demais nas nossas expectativas, confiando em político e acreditando em Banco Central, em reserva soberana e etc. E isso, sei lá, vamos lembrar o ciclo passado. El Salvador adotar foi legal. Esse ciclo a gente nem comemorou, mas a República Tcheca, se eu não me engano, não lembro, tenho certeza se foi eles, mas teve um Banco Central que começou a comprar Bitcoin e colocar no balanço. Cara, isso é maravilhoso. Sabe, a gente só estava com uma expectativa extremamente real por conta da retórica do Trump, que, bom, Trump é o Trump, né? Não dá para confiar muito, não. Pois é, tudo que a gente esperou o SBR, tudo que a gente ganhou foi 2 pump and dumps de Trump e Melania Cohen, e stablecoin, coincidentemente, exercendo uma função muito parecida com as CBDC, podendo exercer uma função muito parecida com as CBDCs que o Trump baniu no começo do seu mandato. Então, eu acho que... mas stablecoin desculpa te interromper, mas stablecoin faz todo sentido para a política fiscal dos Estados Unidos, né? Eles precisam achar demanda para a utilização de dólar, e a gente tem o stablecoin aí crescendo para caramba, assim, dentro do mercado de tokenização. Se você for ver, tokenização de Treasury e dólar tá em alta, né? Então, acho que os caras facilitaram com o Genius Act essas stablecoins domésticas, inclusive, né, que eles forçaram até a emitir domesticamente, justamente por isso, eu acho. Esse contraponto sobre o ponto das stablecoins. A questão de escala é importante também, né? Será que as stablecoins realmente conseguem mudar a tendência da dívida americana com captação em só países terceiro-mundistas? Não, acho que dá um alívio de curto prazo no problema, dá uma barrigada para frente. Não é a solução ao problema, mas é um band-aid, entendeu? Não é a cirurgia, mas é um band-aid. Eu acho que é um band-aid na pessoa que cortou, que foi, sei lá, decapitada com uma espada. Que eu acho que, na minha opinião, não tem uma solução clara e evidente que possa ser executada hoje. Na minha visão, não tem. Eu acho que, refletindo sobre os erros cometidos nos últimos 2 anos, de fato, acreditar em político e achar que agora chegou o momento do Bitcoin brilhar porque o Trump tweetou A, B ou C, é uma cagada monstra.
no nível pessoal, equipara ao Biden tirar a Rússia do SWIFT. Eu aprendi essa lição, não confiar em políticos. Mas eu acredito que, cara, a situação geopolítica é tão grave, econômica é tão grave dos Estados Unidos, me parece que aquela agenda que a gente ingenuamente acreditou que tinha sido pausada porque o Trump entrou e vai levar os Estados Unidos vai ser um defensor da liberdade, eu descartei completamente. Me parece que a agenda do reset global, que estava muito evidente na época do Covid, voltou a todo vapor. E aí vem a pergunta, para quem o Trump trabalha? E se você assiste algumas horas de Simon Dixon, fica claro que follow the money, né? Ver quem está financiando, ver qual é a agenda. Me parece que nunca teremos as grandes potências globais escolhendo Bitcoin frente ao ouro, porque simplesmente o ouro é físico, você está na sua fronteira, você manda a polícia, você arranca o ouro das pessoas à força, com o poder da lei, enquanto que, como já ficou claro, quando estourou a guerra Rússia-Ucrânia, agora mais recentemente com os bilionários fugindo de Dubai, é muito difícil você implementar controles de capital sobre Bitcoin. Você memoriza 12 palavras e leva sua riqueza para outro país onde você é melhor tratado. Eu sou um case claro. Para mim, mudar do Brasil para o Paraguai foi simples como enfiar parte das minhas coisas dentro do carro, mandar a minha mulher de avião com a minha filha e atravessar. E pronto. Eu não tive que vender imóveis, eu não tive que vender barras de ouro, eu não tive que enfiar a barra de ouro no fiofó para tentar atravessar a fronteira e rezar para ninguém achar. Então, assim, é muito fácil você... É a tese do indivíduo soberano, do livro de 97 lá. À medida que o capital vai se tornando digital e inconfiscável, você rebalanceia o equilíbrio de forças entre os opressores, aqueles que vivem do fruto do seu suor, e o indivíduo que valoriza soberania e liberdade. Mas eu deixei de ser tão otimista no sentido de achar que os países vão lutar pela liberdade dos seus indivíduos. Eu acho que os países menores podem ter um incentivo momentâneo para fazer isso, para atrair capital. O Paraguai atraiu muito brasileiro e muito europeu, porque a Europa e o Brasil estavam relativamente uma merda, e aí agora que eles estão começando a colher os frutos disso, já está vindo legislação de merda, do tipo, agora vai ter a IN 1888 Paraguaia, eu esqueci, a normativa 47, sei lá, que surgiu semana passada, do DENIT, que é a Receita Federal Paraguaia. Então, eles não vão taxar, mas eles já estão pedindo exigindo que você reporte. No caso, o Paraguai não tem instituições que funcionam, o que pode ser bom ou ruim. No caso de quem valoriza a liberdade, é mais bom do que ruim. Mas eles colocaram também uma multa de $150 ano se você não reportar. Então, você pode simplesmente botar no custo, eu vou pagar R$1.000 por ano e vou continuar não contando para ninguém que eu tenho Bitcoin. Mas o Paraguai, boa parte do seu moto, do seu diferencial competitivo de atrair capital é o imposto de regime territorial, que você não taxa a renda obtida no exterior, e não tem um framework regulatório para Bitcoin para que você possa simplesmente pegar o seu patrimônio, trazer para cá e viver tranquilo. Os caras estão começando a apertar nesse sentido e isso já gerou um backlash gigantesco. Tem um monte de gente fazendo pressão para que seja revertido e etc. Mas eu, olhando para frente, eu acredito que, cara, não vai ter talvez 2 ou 3 lugares no mundo que seja uma jurisdição favorável que defenda o direito à autocustódia, direito à privacidade. Eu acho que isso é uma tendência global de todo mundo seguir cada vez mais o molde chinês de vigilância absoluta, escola de crédito social, moeda só digital, tudo dentro do curralzinho. E aí, quando você põe ouro para competir com o Bitcoin, a gente está fudido, porque o Bitcoin tem esse defeito grave nos olhos dos reguladores, dos burocratas, que é muito difícil de confiscar e de impedir as pessoas de levar embora. Eu não quero ter indivíduos soberanos respondendo a mim, porque eles são mais chatos de agradar, eu tenho que, de fato, trabalhar, entregar valor, senão eles só vão embora. Então, acho que isso reforça o ponto de que talvez a gente não tenha o Bitcoin vencendo o ouro no nosso tempo de vida. Talvez a gente precisa primeiro ver o Estado como um todo colapsar, cair de podre por inanição, mas isso vai ser um processo bem longo e isso ainda considera a premissa que eu acho que também é ingênuo de que indivíduos, em sua maioria, valorizam a liberdade e não acho que é o fato. Cara, 100% de acordo, porque assim, o livro chama Indivíduo Soberano, não Povos Soberanos.
no sentido, a maioria dos seres humanos não quer a liberdade, não valoriza a autocustódia, não vê sentido no Bitcoin, a maioria das pessoas de fato tem a mentalidade de escravo. E assim, por muito tempo a gente sofre com isso, a gente quer acordar o outro, a gente quer chacoalhar o outro. Daí a gente vai ficando mais tempo aqui no Bitcoin e a gente vai percebendo que não, a salvação é individual e no fundo, se eu me lembro bem, faz tempo que eu li o livro, acho que eu li em 2021 ou 2022, mas no fundo é isso, é uma pequena parcela dos indivíduos que encontram a possibilidade da soberania e eles ficam indivíduos móveis e apátridas, mais do que ter uma pátria de indivíduos soberanos, onde todos os indivíduos desse país valorizam e cuidam para serem cada vez mais soberanos, sabe? O Vale do Gaute é mais individual do que um país inteiro se tornando um Vale de Gaute, como se fosse. Concordo. Eu também, 100% de acordo aí com as duas visões. Vamos fechar por aqui? Tem alguma outra coisa que a gente não tocou? O que vocês... Quando a gente começa a se alongar muito para 1h30, 2 horas, o pessoal desiste de assistir, porque ninguém tem tempo. Tá todo mundo correndo atrás na roda dos ratos, tentando gerar mais Fiat para comprar mais Bitcoin. Eu acho que a gente bateu os pontos principais, né? A nossa visão está bem alinhada em termos de talvez ainda não ser o ponto de dor máxima, e não necessariamente o ponto de dor máximo precisa ser o preço do Bitcoin mais 50% abaixo de onde ele está. É só questão de, às vezes, só de ficar aqui por muito tempo já vai trazer uma dor máxima grande, muita gente vai ficar impaciente se ele voltar ali para abaixo de 70 mil dólares, ficar lateralizando nessa faixa enquanto o mundo todo fica no caos e o cara fica naquela, pô, o Bitcoin não sobe, nada sobe, e o mercado tá esse caos todo. Eu acho que dor máxima pode chegar só na impaciência e não necessariamente de uma nova queda muito abrupta, apesar dela poder existir, né? Poder ter esse ponto. Eu acho que para médio e longo prazo, tudo que a gente falou aqui converge para uma única coisa, que é menos liberdade no planeta, mais tensões geopolíticas, mais dificuldade de compreender quem são as mentes por detrás daquilo tudo que acontece. E a gente tem algumas certezas que estão escritas em código, então acho que o Bitcoin ele começa a ficar muito evidente como a certeza no meio da incerteza, né? A gente tem um sistema monetário que é livre e que favorece o indivíduo soberano, como vocês citaram. Então, eu acho que quem consegue entender esse tipo de dinâmica, quem consegue entender o que existe por trás dos números, por trás da precificação, deve aproveitar esse período de turbulência, né, para montar suas posições, entender ali onde é que estão os seus preços alvos, onde é que faz sentido manter esse capital alocado, porque eu acho que vai abrir aí, eu acho que a janela já abriu, essa janela de alocação, não necessariamente se você precisa achar o mínimo preço do ciclo, eu vou comprar no dia onde vai ser o fundo, e aí é onde eu vou comprar ali na mínima da vela do dia do fundo. Então, acho que não precisa. Provavelmente 99,9% das pessoas que tentarem fazer isso vão errar. Eu acho que comprar na fraqueza... É tudo uma questão de horizonte temporal, né? Se o seu horizonte exatamente. é 50 anos, tá sempre no fundo, não tem topo. Então, é só você comprar sempre, não importa. Então é isso, eu acho que para concluir, né? Eu acho que essa é a minha visão, meu cenário base atual e acredito que o Caio e o Bernardo estejam mais ou menos nessa mesma linha também. Só para concluir aqui também, a gente tem que lembrar que só uma pessoa compra o fundo e só uma pessoa vende o topo. Então, ficar tentando acertar isso não faz sentido nenhum. Eu concordo que estamos na promoção, a promoção é boa, a promoção pode se tornar maior, mas acho que essa é a mensagem. Tipo, para quem ainda está trabalhando, tem fluxo de caixa positivo e está aportando, esse momento é maravilhoso. Você prefere comprar Bitcoin e você compra X satoshis, ou você prefere comprar com o mesmo dinheiro que você aportaria 2X satoshis? Porque satoshi a 60, 70 mil dólares é muito mais barato do que satoshi a 120 mil dólares. Então, acredito que para a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente, é um momento muito bom. É uma Black Friday fora de época, aproveitem, que não vai durar para sempre. Uma outra frase que gostaria de trazer, uma outra reflexão que gostaria de trazer é o seguinte: a enorme maioria das pessoas estão ocupadas com as suas atividades laborais principais, sua área de expertise. Você pode ser dentista, médico, engenheiro, dono de restaurante, comércio, enfim.
O que costuma ter o maior ROI, o maior retorno sobre investimento, é aquilo que você sabe fazer melhor do que outras coisas, porque você é capaz de gerar mais valor para a sociedade e o dinheiro vem da conta bancária das outras pessoas. Então você entrega valor e recebe dinheiro. Então faz muito mais sentido para um médico aprender uma nova técnica, um novo procedimento ou uma nova forma de encher seu consultório, enfim, se tornar um médico melhor para você gerar mais dinheiro, para você comprar mais Bitcoin, do que você começar a estudar especialistas geopolíticos e macroeconômicos para achar o novo trade para você desalavancar a sua exposição ao Bitcoin no bear market e comprar outra classe de ativo. Isso é o que eu estou fazendo, mais por uma questão de hobby. Eu poderia muito bem estar só comprando Bitcoin, segurando e ignorando tudo, mas o meu trabalho é criar conteúdo, educar as pessoas sobre Bitcoin e num momento de bear market em que está muito claro para a gente, o Bitcoin vai andar de lado, talvez ele volte a subir, talvez, provavelmente a dor vai se estender um pouco mais, faz sentido a gente acompanhar de perto essas coisas que estão acontecendo e procurar oportunidades em outra área. Então é muito pessoal. Se você quer ser o médico que foca na sua profissão e aí faz o seu DCA e foca em ganhar mais dinheiro do que gasta e continuar comprando, se está 70, se está 40, se está 120, ótimo, tá maravilhoso. Agora, se você também quiser, sei lá, comprar Bovespa, comprar commodities agrícolas para ter um retorno enquanto o Bitcoin está andando de lado, lateralizando por 12 meses e ter mais munição para comprar mais Bitcoin e aumentar sua quantidade de Bitcoins, também não há nada de errado, de eticamente errado em fazer isso. Eu sempre repito, batendo essa tecla, porque tem um monte de maximalista que nem nós, que eu já fui assim também, que fica causando, falando, você tá tentando acertar o cu da mosca, acertar o fundo, vai fazer merda de novo, já fez merda no ano passado. Cara, cada um. Se não é para você, é só não fazer. Faça o seu DCA e o seu rodo de 10, 20, 30 anos vai dar certo com 100% de probabilidade. Se você quiser tentar aumentar a quantidade de reais, de dólares, de euros ao longo do momento em que o Bitcoin está caindo, andando de lado, para comprar mais, que nem o Luke Gromen fez, ele vendeu o Bitcoin a 90 mil, agora está 70, ele fala que está com o dedo coçando para recomprar, mas ele ainda não está pronto porque ele concorda com a gente de que ainda vai ter um expurgo final e ele vai conseguir recomprar mais barato. Também não há nada de moralmente condenável em fazer isso. É um risco. Se você errar, é maravilhoso se você acertar. Acho que isso fecha. Eu bato nessa tecla sempre porque as pessoas são muito binárias, ou tá certo ou tá errado. E não tem certo e errado para cada um. É isso. Fechamos. Então, pessoal, obrigado pela participação. Cauê, quando quiser voltar, é só falar. Leta, tamo junto sempre aí. Semana que vem a gente já procura a próxima pauta e já mete mais um Better Talks. E se você assistiu e não gostou do nome Better Talks, joga aí nos comentários o que é melhor do que isso, porque pode ser que ele mude. Fechou? Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, um abraço.